A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador deste canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, a sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando, plante a sua semente de fé através da chave Pix e através do número da conta. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome da pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. E. Allen. O Evangelho traz libertação. Está escrito: livra-me, ó Deus. Tu és o Deus da minha salvação, minha língua cantará em voz alta a tua justiça. A minha boca anunciará o teu louvor. Salmos 51, versículos 14 e 15. Davi, o maior rei que já governou sobre Israel, está clamando a Deus, clamando por libertação. Ele diz: me liberte, ó Deus. Ele está em cativeiro e precisa ser libertado. Houve um tempo na experiência do rei Davi quando ele era livre no espírito. Ele estava livre para gritar, cantar, dançar, pular, louvar ao Senhor, até correr no espírito. Houve um tempo em que ele era tão livre que literalmente seus pés corriam como pés de corça. Quando Davi estava livre, suas mãos louvaram ao Senhor na harpa. Ele tocou tão habilmente que ele realmente colocou um demônio para correr, um demônio que estava na vida do rei Saul. Isso está em 1 Samuel, capítulo 16 e o versículo 14. Agora, a bênção de Deus se afastou de Davi. O Espírito do Senhor não é mais sentido como no passado. A unção do Senhor não está mais sobre ele. Ele não está mais cantando no Espírito. Ele não é mais uma pessoa alegre. Ele não pode mais bater palmas de pura alegria ao Senhor. Seus pés não dançam mais diante do Senhor com todo o seu poder. Davi não está mais louvando ao Senhor. O talento musical deixou a sua alma. Ele está preso. Ele está em cativeiro. Ele está gritando: me liberte, ó Senhor. Liberte a minha alma. Meus amados, hoje, nos dias atuais, multidões, mesmo os chamados ministros do mundo evangélico, tornaram-se completamente opositores à obra do Evangelho de Deus. E até mesmo declaram publicamente, abertamente, que eles estão em oposição para as campanhas de libertação, de cura divina e de maravilhas e de poder de Deus. Ao longo de toda a Bíblia, Deus nos ademoestou e ademoesta seus filhos para louvar ao Senhor, gritar a Deus, aplaudir a Deus, o Deus eterno, louvando a Deus em seu santuário para todo sempre, louvando ao Senhor com dança, fazendo alegre barulho ao Senhor. É o barulho festivo. Além disso, tudo isso foi incentivado como parte de adoração escriturística. O Senhor quer que seu povo seja livre para adorá-lo em espírito e em verdade. Existem muitas escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento, aonde nós vemos mostra de louvores para que o nome do Senhor seja glorificado, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. É-nos dito que devemos oferecer um sacrifício de louvor ao Senhor nosso Deus continuamente. Hebreus, capítulo 13 e o versículo 15. Davi diz: todos os momentos louvemos ao Senhor. A Bíblia diz: os mortos não louvam ao Senhor.
Elogiar ao Senhor é bom. É bíblico louvar ao Senhor, na casa do Senhor, na congregação do Senhor, no seu santuário. A verdade da palavra de Deus nos informa que nós devemos entrar em seus portões com ações de graças e em seus tribunais com louvor. A adoração a Deus e a alegria do Espírito Santo na vida daqueles que conhecem o nosso Deus e Salvador. A Bíblia diz: venha, cantemos ao Senhor. Façamos um ruído alegre para a rocha da nossa salvação. Deixemo-nos vir diante do nosso Deus com barulho alegre. Salmos 95 e o versículo 1. Alguns podem dizer que não acreditam em fazer barulho em igreja. Em outras palavras, eles condenam os pentecostais. Eles discordam de Deus e do que a sua palavra ensina. Eles não acreditam em fazer o que Deus quer que nós venhamos a fazer. Evidentemente, eles estão fora de harmonia com Deus. Por que não adorar da maneira que Deus nos incentiva? Com a nossa voz, com a nossa alegria, com o nosso corpo, cantando, adorando ao Senhor e fazendo tudo aquilo que a Bíblia nos manda fazer. Nós cremos nestas revelações. A alegria faz parte do povo de Deus. O triunfo que está emanando do Evangelho nos traz razão bastante clara para que nós venhamos tributar ao nosso Deus em verdadeira alegria e júbilo, porque Ele é digno de nossa adoração. A Bíblia nos fala que nós devemos cantar, dançar, pular e glorificar ao nosso Deus, porque Ele é o Senhor. Ele é aquele que manifesta a sua glória e o seu grande poder. Davi dançou diante do Senhor com todo o seu poder. Ele ainda afirma que devemos glorificar o Senhor com danças, no Salmo 149 e o versículo 3. Quando Miriam foi libertada do cativeiro da escravidão, ela dançou. Todas as mulheres também dançaram. Também é bíblico saltar diante do Senhor, como está escrito em 2 Samuel capítulo 6 e o versículo 16. Alegrem-se naquele dia e saltem de alegria, pois eis que a tua recompensa é grande do céu. E ele saltou e andou, a Bíblia diz em Atos capítulo 14 e o versículo 10. Além disso, de acordo com Salomão, é hora de rir. Eclesiastes capítulo 3 e o versículo 4. Nós vivemos uma vida de alegria, felicidade, porque nós temos visto os grandes milagres e as grandes maravilhas do nosso Deus. No entanto, embora muitos declarem que não acreditam em libertação neste dia e hora, multidões têm sido tocadas por Deus. Em nossas campanhas de reavivamento milagroso, nós temos visto pessoas sendo livres de doenças, enfermidades, dores, deformações e de muitas amarras com as quais Satanás tem colocado essas pessoas debaixo da escravidão. Certamente, ninguém é mais limitado do que a pessoa em uma cadeira de rodas ou deitado em uma cama doente. Essas pessoas precisam da libertação, isso hoje, tanto quanto aquelas a quem Cristo libertou nos dias de sua carne. Nós devemos ser ousados no Espírito Santo, nós devemos nos mover no Espírito Santo e dizer como Jesus Cristo: levanta-te, toma a tua cama e anda. A doença número 1 da América hoje em dia é mental. As pessoas estão em cativeiro, elas estão dentro de um cativeiro, elas devem ser libertadas. Eles serão libertados, pois em Joel capítulo 2, versículos 32, Cristo prometeu libertação para este dia e para esta hora. E acontecerá que quem invocar o nome do Senhor será salvo. Para no monte do Senhor e em Jerusalém, os que foram salvos, como disse o Senhor, que venham a ser completamente como remanescentes. Sião, Jerusalém, o lugar santo, refere-se à igreja. Portanto, é evidente que Deus prometeu libertação concedida na igreja. É para quem invocar o nome do Senhor. E nessa noite eu pergunto, você está disposto a invocar o nome do Senhor?
porque já é tempo do julgamento começar na casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se os justos dificilmente serão salvos, onde aparecerá o ímpio e o pecador no dia do juízo? Assim vemos que o julgamento deve começar com as pessoas que Deus tem chamado. Os ímpios já estão completamente indo no caminho da destruição. A razão é que eles estão muito longe de Deus. Eles estão tão presos pelo pecado, presos pela doença, presos por impiedade, limitados pelo engano, pelo diabo e pelas obras do diabo. Mas Deus disse: eu vou libertar, como está escrito no Salmos capítulo 50 e o versículo 15. Hoje é o dia da libertação. O propósito da vinda de Cristo à Terra foi trazer libertação para aqueles que estão em cativeiro da religião, da mentira, do engano, de tudo aquilo que não está na palavra de Deus. A Bíblia diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Ele me enviou para curar os cativos de coração partido, para proclamar a libertação para os cativos e a abertura da prisão para aqueles que estão algemados, para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para confortar os que choram, para aqueles que estão caídos. Isaías capítulo 61 e o versículo 1 e 3. Nesse momento não será diferente. Estamos aqui para ver a operação divina, os milagres do Senhor sendo algo real nesse tempo presente. A libertação é para o povo de Deus. Hoje, a vinda de Cristo se torna realidade e o que Cristo fez na cruz do Calvário não é em vão. Ele foi ungido para pregar boas novas e sarar o coração partido, para proclamar a liberdade aos cativos, para abrir a prisão daqueles que estão presos. Deus diz: não quero que eles permaneçam em cativeiro. Cristo veio para livrar seu povo, livres de pecado, livres de doença, livres da morte, livres da deformidade, livres de todas as obras do demônio. Ele veio para libertar seu povo, muito além das doenças, muito além das dificuldades que o povo de Deus está enfrentando, das doutrinas, de rituais religiosos, formas cerimoniais. Mesmo quando as multidões falharam em aceitar a mensagem de libertação no dia de Cristo, o dia da libertação de Cristo, a Bíblia diz: o desejo de Deus é: vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 8 e o versículos 32. Mas os escribas, os fariseus aqui mencionados, responderam-lhes: somos filhos de Abraão e nunca fomos escravos de nenhum homem. Como diz isto, sereis libertos? Cristo tinha uma resposta para eles: em verdade, eu vos digo a vocês, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E o servo não fica para sempre em casa, mas o filho permanece para sempre. Se o filho, portanto, vos libertar, de fato vocês serão livres. Multidões hoje estão morrendo em cativeiro e nunca conheceram a alegria da liberdade, porque seus corações não são abertos para a verdade. O grupo referido em João capítulo 8 morreu em cativeiro, não porque eles não poderiam ter sido colocados livres, mas porque eles estavam satisfeitos com a forma fria das cerimônias e rituais. Escrevendo a Timóteo, o apóstolo Paulo disse: agora o Espírito fala expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos sedutores, a espíritos enganadores. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2. Quando uma pessoa se afasta da Bíblia, de Deus, e segue seus próprios pensamentos, ela está aberta para o diabo seduzir e conduzir. Ele se extraviou seduzido pelos espíritos enganadores e doutrinas de demônios.
Satanás não se importa o quão religiosa uma pessoa pode ser, contanto que ela não encontre a verdadeira libertação e alegria do Senhor. Enquanto ele não receber o conhecimento de Jesus, que seus pecados se foram, e experimentar o poder de Deus em sua própria vida, ele estará em um estado de perigo. É negócio do diabo vender a todos uma marca de religião. Nunca houve um tempo em que tantas pessoas simples estão sendo levadas pelas falsas doutrinas, sendo desencaminhado da palavra de Deus e longe da realidade. Nunca houve um tempo em que as pessoas fossem tão enganadas, presas para a religiosidade, uma religiosidade fria, ritual, morta e sem forma, uma mera forma da piedade que nega o poder disso, a realidade. Paulo disse: afaste-se desses. Deus prometeu que, no dia em que as pessoas se afastarem da fé, os ministros que jejuavam e oravam e acreditavam que ele receberia o poder de libertar os homens, seriam grandemente usados por Deus. Em Isaías capítulo 61, lemos que Cristo foi ungido para trazer libertação. Atos capítulo 1 nos diz que Cristo ascendeu e sentou-se para a direita de Deus Pai. Quando Cristo morreu no Calvário, ele declarou: está consumado. Em Atos capítulo 1, versículo 1, a escritura é clara que Jesus começou a fazer e ensinar. Por isso, através desse ministério, nós estamos começando a fazer e ensinar tudo aquilo que está na palavra de Deus. E temos visto muitos opositores, enquanto nós estamos ministrando para curar as pessoas, para trazer a realidade das maravilhas do poder de Deus, muitos opositores têm se levantado. Mas veja que o livro de Atos dos Apóstolos está inacabado. Estudiosos da Bíblia concordam com esse fato. O livro de Atos é simplesmente um relato dos atos do Espírito Santo e não terminado, porque o Espírito Santo ainda está realizando seus atos hoje. Ele continuará a realizar seu trabalho por meio da igreja, por meio de homens e mulheres que dão lugar à ação do Espírito Santo de Deus. O livro de Atos ainda está sendo escrito. Enquanto a igreja estiver no mundo, ela terá um libertador. Isso é o que Jesus quis dizer quando disse: as obras que eu faço, ele, o crente, fará também. E obras maiores do que estas ele fará, porque eu vou para o meu Pai. João capítulo 14 e o versículo 12. A grande obra que Cristo começou está sendo terminada por aqueles que ele chamou e ungiu para trazer libertação para as multidões. Não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, da maldade, para desfazer os pesados fardos e para que deixes os oprimidos irem em liberdade e que vocês quebrem todo jugo? É esta promessa, sim, é esta a promessa para todos os ministros de Deus que pregam a libertação para aqueles que estão cativos, libertação para aqueles que estão mentalmente oprimidos e para os enfermos. Essa promessa pode ser reivindicada por todos os pregadores que desejam o ministério de libertação, de cura, de milagres e maravilhas da parte de Deus. Tem um lindo quadro em Êxodo capítulo 14 e 15. É uma imagem de libertação e de poder. É bom lembrar que tudo que literalmente aconteceu no Antigo Testamento tem uma explicação espiritual no Novo Testamento. Os filhos de Israel estavam em cativeiro, escravos de Faraó. Isso é um tipo da igreja hoje. Faraó é um tipo do diabo. O povo de Deus, muitos estão sendo chicoteados pelo diabo, porque falta o conhecimento, falta entender o que Deus já tem provido para você. Moisés é um tipo de pessoa que Deus ressuscitou para trazer libertação ao seu povo em cativeiro. Ele é um tipo de ministros que são usados para trazer a libertação de volta ao povo de Deus. Deus usou Moisés para tirar o povo dele debaixo da escravidão de Faraó e tirar esse povo com mão poderosa da terra do Egito. Veja
Deus, ele que traz a liberdade. A liberdade vem pela mão poderosa de Deus. Eles eram todos deprimidos, oprimidos, espiritualmente e mentalmente. Eles clamaram a Deus, e Deus ouviu suas orações e levantou um homem chamado Moisés para tirá-los da escravidão para a liberdade. Deus realizou milagre após milagre para libertar os filhos de Israel. Depois que ele abriu o Mar Vermelho e os trouxe para fora da escravidão, a primeira coisa que os filhos de Israel fizeram era cantar, gritar, dançar e pular de alegria. Eles não estavam mais em cativeiro. Eles não eram mais escravos do diabo, debaixo do chicote de Faraó. Por fim, eles estavam felizes, eles estavam alegres, eles estavam se alegrando, eles estavam cantando, tocando e batendo pandeiros e dançando para cima e para baixo, para as margens do Mar Vermelho, porque eles sabiam que nunca novamente eles estariam escravos do Faraó. E até a Bíblia fala da canção da libertação. Então cantou Moisés e os filhos de Israel esta canção ao Senhor e falou dizendo: vou cantar ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente. O cavalo e o seu cavaleiro ele jogou no mar. O Senhor é a minha força e canção. E ele se tornou a minha salvação. Ele é o meu Deus, e eu prepararei uma habitação, diz o Senhor, o Deus de meu pai, e eu o exaltarei. O Senhor é um homem de guerra, Senhor é o seu nome. Os carros de Faraó e seu exército ele lançou no mar. Meus irmãos, Miriam fez a mesma coisa. Ela respondeu-lhes, dizendo: cantai ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente. O cavalo e o seu cavaleiro ele jogou no Mar Vermelho. Visto que Deus queria que sua igreja do Antigo Testamento cantasse a canção da libertação e está livre do chicote e do poderio de Faraó, ele certamente deseja que seu povo, a sua igreja hoje, seja livre, como nos tempos de Cristo e dos apóstolos. De acordo com Paulo, Jesus está voltando para uma igreja sem mancha ou ruga, mácula ou qualquer coisa semelhante, uma igreja gloriosa. Ele está voltando para uma igreja que está na escravidão, cativeiro? Claro que não. Ele está voltando para uma igreja livre, desfrutando da libertação de Faraó, libertação do diabo. Entregue para a carência? Não, mas suprida de todas as coisas. Livre, completamente livre. Livre das doenças, enfermidades, uma libertação do diabo e de todas as suas obras. Ele está voltando para uma igreja gloriosa, uma igreja que está cantando a canção da libertação. E, meu amigo, lembre-se, busque um Deus que dá a você uma canção. Ele deseja dar a você uma canção em seus lábios de alegria, de poder e de libertação. Hoje à noite, Deus, o mesmo Deus, vivo em toda a Bíblia, vai fazer milagres nesse auditório para todas as pessoas que estão aqui perceber que esse Deus vivo e poderoso, ele reina para todos sempre. Nesse momento, vamos começar a orar por todas as pessoas para que recebam o seu milagre em nome de Jesus Cristo que vive e reina para sempre. Pessoal, deixe-me agradecer a sua companhia, Pastor Gilson Soares, aqui da Igreja Boas Novas em Guarabira. Se inscreva no canal, nós estamos trazendo toda uma série de mensagens do evangelista E. Allen. Que Deus abençoe vocês ricamente, uma mensagem poderosa, um homem que foi grandemente usado por Deus para realizar grandes milagres, maravilhas e prodígios. Ative o sininho para receber mais notificações. Deixa aí no comentário aí de onde você nos acompanha e diga qual o milagre que Deus já fez na sua vida, na sua família. Muito obrigado a todos de todo o coração. Que Deus abençoe ricamente a todos os colaboradores, a todos os dizimistas e ofertantes. Todos os dias nós oramos por vocês, para que a sua oferta, a sua semente, ela venha a germinar, venha a crescer, produzir muitas flores e muitos frutos em nome de Jesus. Sucesso na sua caminhada.